de hoje, na disciplina de Gestão da Cadeia de Suprimentos, Unidade 2, Cadeia de Suprimentos, Planejamento e Gestão, nós temos como tema da aula de hoje a gestão da demanda. O processo da previsão da demanda e a programação da produção envolvem, além da logística, a atuação de outras áreas da organização, como marketing e produção, e determina a quantidade de matéria-prima, produtos em processamento e produtos acabados e serviços a serem disponibilizados ao longo da cadeia de suprimentos. Vamos recordar, pessoal, alguns pontos importantes dessa disciplina. Quando nós falamos em gestão da cadeia de suprimentos, é importante a gente ter em mente que a gente está considerando todo o processo ao longo de uma cadeia de suprimentos. Esse processo ele envolve os aspectos internos da empresa, mas envolve também aspectos externos à empresa, que são os fornecedores e os clientes. Quando a gente pensa em gestão da cadeia de suprimentos, a gente não pensa de forma isolada os processos de gestão e logística da empresa internamente, mas a gente pensa nessa rede maior que envolve fornecedores e clientes. Então, por isso, esse tema da gestão da demanda, ele é muito importante quando a gente está falando em gestão da cadeia de suprimentos. Para a consecução desse decurso, né, da gestão da demanda, é fundamental que conheçamos as técnicas de previsão, que são classificadas da seguinte forma: nós temos algumas técnicas de previsão de demanda que são classificadas em técnicas qualitativas. Elas são realizadas por especialistas em situações em que há poucos dados históricos e mais dados de pesquisas e reuniões administrativas. Temos também as séries temporais, com enfoque estatístico, baseando-se em dados históricos e análise de tendências e padrões, geralmente para curto prazo, com as médias móveis e o ajustamento exponencial. E temos as técnicas causais, que são as técnicas que buscam a relação entre fatores interdependentes, como subsídio para a previsão de demanda, por exemplo, a regressão simples e a regressão múltipla. Vamos lembrar, pessoal, da aula passada em que a gente teve como tema a gestão de fornecedores. Vocês sabem, não é mesmo, que a gestão de fornecedores ela é um dos aspectos fundamentais da gestão da cadeia de suprimentos, porque é a escolha adequada de fornecedores que vai proporcionar uma qualidade no processo produtivo e, consequentemente, uma efetividade na entrega do produto ou do serviço ao cliente. Quando a gente está estudando, quando a gente está avaliando essas técnicas de previsão de demanda, a gente está falando de que tipo de previsão de demanda? Nessa previsão da demanda do fornecedor, da demanda da entrega do fornecedor, que vai ajudar no processo de produção, ou seja, a previsão de demanda de fornecedor, ela tem relação com a gestão de fornecedores e com a gestão de estoques, certo? Porque a gente precisa avaliar a empresa, né, de um lado, ela precisa avaliar qual é a demanda de matéria-prima, de produto, enfim, e ela precisa comunicar essa demanda aos seus fornecedores, que por sua vez farão também internamente esse processo de gestão, certo? E para isso, né, para o que a gente chama de previsão de demanda de quê? Previsão de demanda de matéria-prima ou de produto ou mesmo de serviço. A gente usa alguma dessas técnicas de previsão. Quando a gente fala portanto, né, no sistema de compras em uma cadeia logística, cujas empresas gerenciam o fluxo de informações, serviços e materiais, o processo de compras é fundamental para englobar atividades de interface entre as empresas integrantes, apresentando os objetivos de garantir o fluxo contínuo de materiais, minimizar investimentos em estoques, melhorar a qualidade de materiais e desenvolver os fornecedores. Portanto, pessoal, vou até voltar aqui nesse slide, relembrando,
Na gestão da cadeia de suprimentos, a gente não considera o processo de gestão e planejamento e execução apenas na parte interna da empresa. A gente considera ela dentro de uma rede em que há atores interligados e esses atores interligados eles não só compõem essa rede, como pensam junto como será a gestão, o planejamento e as ações ao longo dessa rede, certo? Quando a gente pensa nesse aspecto mais macro da gestão da cadeia de suprimentos, a gente entende por que que o processo de compras ao longo da cadeia logística ele é importante, porque a gente pensa esse processo de compra, essa logística de compra dentro dessa rede, certo? A rede pensa, não só a organização X ou Y, né? Portanto, entre as principais atividades de compras de uma empresa, destacamos a seleção e a avaliação de fornecedores, a execução dos métodos de aquisição e o controle da qualidade dos produtos. Vamos ver cada ponto desses. A seleção e a avaliação de fornecedores, nós já vimos na aula passada, né? A importância desses fornecedores. Algumas variáveis elas são utilizadas para escolher um fornecedor e avaliar o seu desempenho, como a sua reputação e confiabilidade, inclusive dos vendedores. Os prazos e as pontualidades de entrega, a confiabilidade do produto, os preços e os prazos de pagamento em relação aos concorrentes. O serviço pós-compra que esse fornecedor oferece e a flexibilidade em se adaptar às necessidades do cliente. Nós vimos lá na aula passada que existem algumas técnicas, não é mesmo? Existem alguns métodos na seleção e avaliação, na seleção dos fornecedores. Aqui nós estamos vendo como essa seleção é feita e quais são os critérios de avaliação que a gente utiliza para acompanhamento desses fornecedores. Utilizamos ainda, pessoal, o que nós chamamos de classificação e métodos de aquisição. Entre os métodos de aquisição, nós podemos destacar os programas de redução de custo, em que deve ser avaliado pela alta direção. Incluem programas como a criação de concorrência, redução de custos por parte dos fornecedores, substituição de materiais, padronização, análise, né, no fazer ou no fabricar, análise de valor, minimização de refúgio, melhoria nos prazos e condições de pagamento, compra por volume e mudanças no processo, certo? Quando nós vamos lá, então, selecionar e avaliar os fornecedores, a gente pode levar em consideração esse método, que é o programa de redução do custo. Lembrando que o desenvolvimento do fornecedor, ele é feito conjuntamente nessa rede que compõe a gestão da cadeia de suprimentos, né? É como se o fornecedor dos nossos produtos, o fornecedor dos produtos, do serviço, da matéria-prima da empresa, é como se eles fossem, quer dizer, como se eles fossem, não, eles são também, em alguns momentos, treinados pelos seus compradores, pela empresa que é compradora dessa matéria-prima ou desses produtos do fornecedor. Uma outra classificação e método de aquisição dos fornecedores, os que existem, né? Os programas de administração de mudança de preços. Nesse caso, os gerentes devem questionar as alterações nos preços do fornecedor, visando determinar o motivo da mudança de preço, especificar o impacto para a empresa, justificar esse aumento pelo fornecedor, analisar o aumento do preço e definir estratégias para lidar com a nova situação. Temos ainda, pessoal, os contratos por volume. Nesse caso, visam reduzir a base de fornecedores com consequente aumento dos volumes negociados, economias de escala do fornecedor e redução dos custos dos materiais, levando a um relacionamento mais consistente, com mais investimento dos fornecedores nos serviços oferecidos. O que é importante, pessoal, dessa aula para a gente entender melhor essa gestão da cadeia de suprimentos? Com esses vários métodos de classificação e aquisição dos fornecedores, de seleção e avaliação dos fornecedores, a gente entende
que quando a empresa trabalha com gestão da cadeia de suprimentos, ela trabalha de uma maneira globalizada, certo? De uma maneira em que existe uma interdependência entre fornecedor, empresa e cliente, que é um tema de outra unidade. Então, nesse sentido, a empresa ela trabalha não só com a contratação desses fornecedores, mas ela trabalha também com capacitação e treinamento desses fornecedores, para justamente ter essa ideia de conjunto, de interdependência. Isso é importante que fique claro para vocês nessa relação na gestão da cadeia de suprimentos. Até a nossa próxima aula.